Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Bom, nesta manhã eu quero ser bem dinâmico e bem rápido, porque é um estudo, é um resumo do estudo que nós estamos fazendo aqui da revista Palavra e Vida. O testemunho do reino, né? E o texto base é Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Muito bem. Eu queria chamar a atenção sua aqui para algumas falas de Jesus, e vocês já leram a revista, acredito eu, mas o primeiro ponto é, vocês são o sal da terra. O sal a gente sabe que é feito para temperar e tudo mais. Mas só que o sal tem algumas propriedades também que servem para conservar. Por exemplo, os antigos enrolavam as coisas no sal e colocavam para não estragar. A mesma coisa é em relação ao quê? Em relação ao sal estragado. Uma vez eu estava numa praia com minha esposa, a gente tinha um sal, a gente levou para fazer churrasco, fizemos churrasco, botei aquele sal. Só que a gente percebeu que aquele sal já estava molhado no fundo, e mesmo assim eu insisti em temperar a carne. Nossa, eu estraguei a carne. Por quê? Porque aquele sal estava estragado, eu nunca tinha visto um sal estragado. A mesma coisa é em relação a isso que o Senhor Jesus está falando, que se um cristão, se ele não serve para temperar, ele está estragado. E o que vai acontecer? Ele pode colocar em risco toda uma igreja, pode colocar em risco todo um rebanho, porque ele não está salgando, ele não está temperando, ele está insípido, que ele usa a palavra, insípido, estragado. Mas ele faz um contraste também no versículo 14, dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Já pensou uma cidade no pico de um monte ser escondida? Não tem como, irmãos. Mas ele faz também uma reflexão, e também ninguém pode acender uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha. Candeia, irmãos, é aquele, tipo uma lamparina que se colocava no meio da casa para iluminar. Como é que você vai esconder? Você botou lá para iluminar, como é que você vai esconder aquilo? Jogando lençol? Mesmo assim não vai ficar claro. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Vocês não, depois que vocês estiverem em mim, não tem como, a luz de vocês vai brilhar, as pessoas vão ver, vocês vão ser vistos. Então, irmãos, não tem como receber o chamado, o testemunho de Cristo, do reino, sem ser sal e sem ser luz. O ministério do povo cristão, lá no primeiro ponto que o autor traz, ele usa o texto de Efésios 1,7, que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A gente, irmãos, temos a redenção pelo sangue de Cristo e estamos perdoados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. 1 João 9, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que riquezas são essas? A riqueza que foi liberada sobre nós na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, todos nós tivemos essas riquezas. Se a gente pegar o próprio texto de Colossenses, no capítulo 1, no verso 13 e até o verso 14, a gente vai entender a mesma coisa. O que é? Que a remissão dos nossos pecados. Ali, Deus, né, o seu amor do Filho, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, o pecado, ele não pode mais me afetar. O qual retirou a potestade das trevas, ou seja, que tinha de treva em mim, saiu e transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue de Cristo, a saber, a remissão dos pecados. É isso que o Paulo está chamando a atenção dos Colossenses nesse texto. Então, nós precisamos entender que nós fomos remidos, salvos, e temos sal, temos luz, e que devemos estar aqui dentro do seu reino. E ser sal, irmão, na terra não é algo também muito fácil, a gente sabe disso. Mas a gente precisa dar sabor à vida das pessoas. A gente precisa temperar a vida das pessoas e não estragá-las. Então, se o Senhor Jesus foi salvo por todos nós, por meio da fé, por meio da graça, nós devemos estender isso às pessoas. E a luz do mundo. Ser luz do mundo, irmãos, é algo que o próprio versículo de Mateus está dizendo no 14, né? Como que pode? Aí ele fala, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade, como eu já disse.
né? Então, se a gente é luz, a gente deve iluminar as pessoas e ajudar. Em 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse cego veio para cegar as pessoas de verem a glória de Deus. Você não precisa ser ferramenta do príncipe desse cego. Você é ferramenta de Deus e você deve abençoar as pessoas e não amaldiçoá-las. O próprio texto de João às vezes fala que os discípulos ficaram extasiados com algumas pessoas, assim, Senhor, quer que a gente ore para que jogue raio, desça fogo do céu? E ele falou assim, não, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar, para transmitir. Então, a gente deve ser lâmpada nesse mundo, como está lá em Salmos 119, 105, lâmpada para os teus pés. Então, a gente precisa ser lâmpada para os pés das pessoas, ou seja, vamos iluminar o caminho, preparar o caminho, e isso deve ser algo que a gente deve galgar em nossos corações. Por quê? Porque as pessoas não querem ler a Bíblia, mas elas querem ler você. Então, as boas obras, as pessoas vão glorificar a Deus por aquilo que você faz. Não é para que você cresça, mas é para que eu e você diminuamos e para que o Senhor Jesus cresça. Tá? E eu quero concluir com você justamente trazendo isso, que tem uma frase de John Stott que diz o seguinte: refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Você não é invisível, você é uma pessoa visível, você é uma igreja que está aqui para triunfar a glória de Cristo. E a nossa revista assim, para pensar e agir. Fomos remidos pelo Senhor, resgatados da nossa velha maneira de viver, e uma vez libertos viveremos para a sua glória. Existe área em sua vida que precisa de mais atenção? Coloque-a diante de Deus. Então devemos ter algumas áreas que a gente precisa orar mais, vigiar mais. Por exemplo, eu tenho que vigiar mais no trânsito, porque às vezes, durante a gente está dirigindo, a gente fica muito, às vezes, aborrecido. Então, eu tenho me policiado em relação a isso. Outra coisa, ponto 2, sabemos que a integridade abençoa e a falta dela deterioriza o mundo. Tem relação com completude e inteireza. Diante disso, como está o seu testemunho de cristão? Como é que está esse teu testemunho? Se há uma integralidade de abençoar, de falar da diretriz de Deus para o mundo, como que está a sua relação com o Senhor? Outra coisa, ponto 3. Se Cristo somos lâmpadas apagadas, sem Cristo somos lâmpadas apagadas. Quanto mais comunhão com Ele, mais propagaremos a sua luz. Avalie a sua comunhão com Cristo e ore para ser cada dia mais intensa. Então, seja intenso em Jesus. Glorifique o nome dEle, porque você é um agenciador do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos orar? Pai, te louvamos, papaizinho, te adoramos, porque sabemos, Senhor, que nós temos que ser sal e ser luz nessa terra. Então, que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe o seu povo, e que possamos trazer luz à mente e ao coração das pessoas. Pai, que as pessoas possam se aprofundar na sua palavra e mergulhar de fato nelas, porque, Pai, é nela que há esperança, é nela em que nós vamos ser temperados e que seremos luz de verdade. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Essa é uma palavra do pastor Alex Rolo, pastor de jovens da Primeira Igreja Batista Figueira. Eu amo vocês.